Olá! Hoje a gente vai falar de um tema que está bem no centro do debate no Brasil, como a crescente força política de grupos evangélicos vem moldando as políticas de saúde. Para entender isso melhor, vamos nos basear nos achados de uma revisão de estudos bem recente que mapeou toda essa transformação. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vamos começar com um número: 40%. Pois é, essa é a projeção da fatia evangélica na população do Brasil até 2032. E claro, um crescimento demográfico dessa magnitude acaba inevitavelmente se transformando em poder político. Então, o nosso roteiro aqui vai ser este. Primeiro, vamos olhar para essa nova força política. Depois, entender um conceito-chave, a ideologia de gênero. Ver como isso vira ação lá no Congresso, o impacto direto na saúde e, por fim, como poder e fé se encontram. Então vamos lá, o ponto aqui não é só um aumento no número de fiéis. Sabe, o que os estudos mostram é um crescimento exponencial que veio junto com uma participação na política cada vez mais forte, mais decisiva na vida do país. E os números não mentem. A velocidade dessa mudança é impressionante. Pensa só, em 2010, os evangélicos eram 22,2% da população. Em apenas 6 anos, esse número saltou para 29%. Essa expansão muito rápida transformou o grupo num eleitorado fundamental e com uma representação cada vez mais organizada lá no governo. Mas olha, essa influência não surgiu do nada não. Existe toda uma história de organização política por trás. O movimento começou a ganhar corpo lá nos anos 80, durante a Assembleia Constituinte, e foi se consolidando até chegar na criação de um bloco superpoderoso no Congresso, a Frente Parlamentar Evangélica. Certo, mas como essa força política se articula na prática? Qual é a cola que une as diferentes pautas? A resposta, segundo as pesquisas, gira em torno de uma expressão que se tornou uma verdadeira bandeira de luta, um ponto de união para várias batalhas no campo das leis. Então fica a pergunta, né? Afinal, o que é exatamente essa tal de ideologia de gênero nesse contexto político? E aqui está o pulo do gato. A expressão ideologia de gênero não é um conceito que nasceu nos estudos acadêmicos sobre gênero, de jeito nenhum. É, na verdade, um rótulo político. Foi criado por movimentos conservadores para articular uma reação contra pautas de igualdade e diversidade. Na prática, funciona como um catalisador que une diferentes grupos em torno de uma mesma causa. A origem do termo remonta lá aos anos 90. Foi uma reação de setores conservadores, na época liderados principalmente pela Igreja Católica, a grandes conferências da ONU que estavam avançando o debate global sobre direitos sexuais e reprodutivos. E aí, em 1998, depois dos encontros do Cairo e de Pequim, o termo apareceu pela primeira vez num documento oficial do magistério católico. Ok, agora que a gente já entendeu a origem da ideia, vamos ver como ela sai do campo do discurso e se transforma em ação política de verdade, lá dentro do Congresso Nacional. E olha que interessante. Uma análise de 80 artigos acadêmicos sobre o tema mostra bem onde está o foco do debate. Metade dos estudos se dedica a entender a relação entre religião e política. Quase 43% deles analisam diretamente a chamada agenda neoconservadora. Fica bem claro que o centro do conflito político está exatamente nessa interseção. E na prática, no Congresso, quais são as pautas concretas? Bom, essa agenda se traduz em projetos de lei que buscam restringir o direito ao aborto, controlar o que é ensinado sobre educação sexual nas escolas, questionar direitos humanos da população LGBTQIA+, e definir um modelo único e legal de família, como a gente viu nos debates do Estatuto da Família e do Estatuto do Nascituro. O que a gente tem, no fim das contas, são duas visões de mundo batendo de frente. De um lado, movimentos feministas e LGBTQIA+, defendendo direitos sexuais e reprodutivos, entendendo o gênero como uma construção social e reconhecendo que existem vários arranjos de família. Do outro, uma agenda neoconservadora que defende a vida desde a concepção, o sexo como algo puramente biológico e o modelo de família tradicional como o único válido. Ok, mas essa batalha de ideias e de política não fica só no discurso, né? Ela tem consequências bem diretas na vida das pessoas. E uma das áreas onde esse impacto é mais visível é, sem dúvida nenhuma, a saúde pública. Estamos falando de conquistas históricas, de décadas de luta que hoje estão sob ameaça. Um exemplo claro é o PNAICM, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Foi um marco, uma política construída com muita participação de movimentos sociais e que hoje é desafiada diretamente por essa força política. E os impactos são sentidos em várias frentes. Direitos sexuais e reprodutivos que já estavam estabelecidos acabam sendo colocados em xeque. Essa agenda política influencia diretamente o planejamento e a gestão dos serviços de saúde.
Há uma pressão para reverter o acesso ao aborto, mesmo nos casos que já são permitidos pela lei, e, no geral, se cria um ambiente bem hostil para qualquer iniciativa de saúde voltada à população LGBTQIA+. Chegamos na nossa última parte, e agora é hora de conectar todos os pontos. Vamos entender como a política, a religião e as normas sociais acabam se alimentando umas das outras nesse cenário todo. O ponto fundamental, a grande síntese dos estudos é este: nada disso acontece de forma isolada. Nesse contexto, o poder político, a fé religiosa e as normas mais tradicionais de gênero não apenas coexistem, elas se reforçam o tempo todo. E juntas, elas criam um projeto político e moral muito coeso e com uma enorme capacidade de mobilização. E para a gente encerrar, fica uma citação de uma das fontes da pesquisa, que soa quase como um alerta. É uma reflexão sobre o que está em jogo quando a fronteira entre o discurso político e a violência real pode se tornar perigosamente curta.